Hoje eu trouxe para você 5 dicas de livros incríveis que, na minha opinião, qualquer pessoa e todas as pessoas deveriam ler, porque tem dicas para a vida. Mas se você for corretor ou gestor de negócios imobiliários, principalmente, tá? Vai valer muito, muito a pena. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Claudete Vata e hoje eu trouxe 5 livros super legais que eu espero que você goste, tá? São livros que são para levar para a vida. Esse é Ética e Vergonha na Cara, tá? De um autor conhecidíssimo, Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho. E ele começa com uma das narrativas aqui muito legais. O que eu quero é despertar seu interesse para a leitura e você vai ver como é legal. Um livro realmente leva a gente para fazer assim viagens, tá? Eu vou ler um pedacinho para você ver. A Ética da Conveniência. É impossível numa conversa que envolve o tema da corrupção deixar de atrelar a ele a questão do relativismo moral da ética da conveniência. Se é bom para mim, tudo bem. Gostaria de iniciar esse nosso bate-papo lembrando um fato que ocorreu no final de 2012 em Navarra, na Espanha, e que tomou proporções consideráveis ao ser divulgado. Em uma corrida de cross-country, o queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada e, confuso com a sinalização, parou para posar para fotos pensando que já havia cumprido a prova. Logo atrás, vinha outro corredor, o espanhol Ivan Fernandes Anaya. E o que ele fez? Começou a gritar para que o queniano ficasse atento. Mas esse não entendia que ainda não tinha cruzado a linha de chegada. O espanhol, então, o empurrou em direção à vitória. Bom, afora o ato incrível de fair play, há uma coisa maravilhosa que aconteceu depois. Como a imprensa inteira ali presente, um jornalista, aproximando o microfone do corretor espanhol, perguntou: "Por que o senhor fez isso?" O espanhol replicou: "Isso o que é?" Ele não havia entendido a pergunta. E o meu sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária em que a pergunta feita pelo jornalista não seja mesmo entendida, pois não pensou que houvesse outra coisa a ser feita a não ser aquilo que ele fez. Mas o jornalista insistiu: "Mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor deixou o queniano ganhar?" Aí ele respondeu: "Eu não deixei ele ganhar. Ele ia ganhar." O jornalista continuou: "Mas o senhor poderia ter ganho. Estava na regra." Ele não notou. "Mas qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra do meu título se eu deixasse que ele perdesse?" E continuou. Então, dizendo a coisa mais bonita que eu li, envolvendo a questão da ética do cotidiano. Se eu ganhasse desse jeito, o que eu ia falar para minha mãe? Olha que interessante. Como mãe é matriz de vida, fonte de vida, ela é a última pessoa que se quer envergonhar. Porque ética tem a ver com vergonha na cara, com decência e respeito. A última pessoa que se quer envergonhar é a mãe. É curioso, mas até bandido pode ser prova disso. Por exemplo, já houve situações de assalto a banco, com reféns em que o sujeito, mesmo com a polícia toda em volta fazendo cerco, não se rende. Aí, a polícia chama a mãe dele. Ela chega com a bolsinha no braço e diz: "Sai daí, menino." E o bandido sai. É por isso que considero essa ideia da matriz do desenvergonhar uma coisa extremamente inspiradora, para que jamais venhamos adotar isso a que me referi como ética da conveniência. Olha que legal, eu li um trechinho desse livro. Imagina o que tem no livro inteiro. E é para levar-nos realmente ao raciocínio, né? Essa história do fair play aí é fantástica, espero que você tenha gostado. Outro livro que eu gosto muito é esse livro, A Detração, do Leandro Carnal. Estão vendo também que está cheio de papeizinhos aqui, porque eu gosto muito desse livro. E eu vou ler um trecho também, e acredito que vocês conheçam Leandro Carnal. Ele começa assim: "O inferno são os outros. A máxima de Sartre remete ao nosso drama social mais intenso. Somos animais
sociais. Vivemos em grupo. Humanos são mamíferos gregários que encontram sua realização e sua destruição em bando. Do casal à família, da família à sociedade e desta à humanidade. O plural é a luz sedutora e mortal de cada um de nós. Há solitários e eremitas, mas são gotas no oceano da sociabilidade. Por quê? Somos todos diferentes uns dos outros. Conviver com a diferença implica comunicação e é sempre um desafio. Conhecimento é poder, afirmava Francis Bacon. Conhecer sobre os outros garante defesa e aliança. Quem oferece o risco? Quais os defeitos de quem está próximo a mim? Com quem devo me agrupar? Tudo isso pode ser resolvido com o hábito da detração. Acabo de usar uma bela palavra, detração. Mas há piores: fofoca, maledicência, maldizer, difamação, mexerico, boato, babado, intriga. Tudo decorre de um cérebro ardiloso, um coração ressentido e uma língua ferina. Esse é o tripé básico da detração. Essa é uma introdução desse livro do Leandro Carnal que fala desse mau hábito que nós temos de falar mal dos outros, de fofocar. E ele diz que a detração, que é a fofoca, ela se instala em um tripé. E olha qual é o tripé: coração ressentido, cérebro ardiloso e língua ferina. Olha só, é um tapão, né? É um soco na cara da gente. É para refletir, né? E quem nunca, né, gente? Quem nunca fez, né, um comentáriozinho, uma fofoca, né? Enfim, mas vale a pena ler esse livro. Outro livro muito legal é do Augusto Cury, Ansiedade. Esse é o clássico, né? E olha só o título do livro aqui na capa: Ansiedade, como enfrentar o mal do século. É difícil, né? Nós ouvimos tanto falar de ansiedade hoje que acabou ficando meio que comum, parece, né? Dos nossos ouvidos. E eu vou ler um pedacinho também do livro para vocês. Eu acelerado. A síndrome do pensamento acelerado, a SPA, tornou-se o mal do século, gerando péssima qualidade de vida, insatisfação crônica, retração da criatividade, doenças psicossomáticas, transtornos nas relações interpessoais e, em destaque, transtornos da relação do eu consigo mesmo. Olha que coisa, né? Que grave. E aí mais um trecho que eu destaquei que é muito legal. Todavia, jamais podemos nos esquecer de que em psiquiatria, psicologia, sociologia e ciências da educação não existem soluções mágicas. É necessária uma nova agenda para formar núcleos de habitação do eu. São necessários exercícios educacionais diários. Devemos nos lembrar sempre desta tese. Se a sociedade nos abandona, a solução é tratável. Mas se nós mesmos nos abandonarmos, ela é quase incurável. Olha, nem sei se eu tenho alguma coisa para dizer depois disso, né? Então, em outras palavras, a ansiedade é alguma coisa da gente com a gente mesmo, né? Então, vale a pena ler esse livro, tá? Outro livro muito legal, que eu já tive até o relato de uma amiga que resolveu problemas seríssimos na vida familiar, é esse, do Roberto Chiniachik e Eliana Bittencourt Dumé. Amar pode dar certo. É bem legal. E aí eu destaquei um trecho aqui que serve para mim também. Olha só. Mude o que pode ser mudado. Aceite o que não pode ser. Existe uma oração bem conhecida de São Francisco de Assis que serve perfeitamente para os relacionamentos amorosos. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria
para distinguir uma coisa da outra. Essas sábias palavras deveriam ser um mantra na vida a dois. Dizem que existe somente um problema nos relacionamentos afetivos. Os homens não querem que as mulheres mudem, e elas mudam. E as mulheres querem que os homens mudem, e eles não mudam. Olha que legal, né? Esses dias eu estava pensando nisso. Por que nós idealizamos uma situação, uma coisa, uma pessoa, e nós queremos ou achamos que nós vamos conseguir mudar a forma da pessoa ser ou a forma da pessoa pensar, né? Enfim, amar pode dar certo, vale muito a pena. E eu deixei a minha última dica, mas antes de eu falar dessa última dica, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, dar o seu like, ativar o sininho, tá? Porque sempre eu vou ter dicas bem bacanas para vocês. E essas dicas não é porque eu fui procurar não, tá? É porque é naquela de erros e acertos mesmo. E eu deixei o clássico pro final. Olha só, Poliana. Eu tenho 2 filhos e a vida inteira eu falei para eles de Poliana, da forma que a Poliana era e como devia ser. Em outras palavras, eu dizia para eles assim: filhos, olha, vê a coisa por outros olhos, né? Sempre tem um lado bom. Em tudo tem um lado bom. Ai, mãe, eu esqueci a tarefa. Olha, vamos ver o lado bom, né? Você, sei lá, fez uma outra coisa que você queria, né? Você vai aprender agora que tem uma consequência por você não ter tarefa, quer dizer, não ter feito a tarefa. Ai, mãe, não é possível que você tá vendo esse lado bom. Aí eu brincava com eles, eu dizia, olha, nós temos que ter olhar de Poliana. Mas por incrível que pareça, eu nunca tinha lido o livro inteiro. E alguns anos atrás, sabe no shopping quando tem aqueles quiosques de livros? Eu fui lá e gostei dessa capa, achei que essa capa tá tão bonitinha. E a Eleanor Porter, que é a autora desse livro, ela tem frases incríveis, bem inteligentes e interessantes. Então eu comprei o livro e eu destaquei uma parte aqui bem legal, que é exatamente sobre o jogo do contente que a Poliana faz. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram dizer, mas o que eu quero, já sabem, né? Despertar a tua curiosidade para ler esse livro. O jogo. Enquanto subia a colina em direção ao rochedo pelo qual Poliana havia acabado de deslizar, Nancy gritou: "Que susto, senhorita Poliana!" "Susto? Ah, sinto muito, mas não precisa se preocupar comigo, Nancy. Papai e as senhoras da Associação Beneficente também se preocupavam, até que se convenceram que eu sempre voltava bem." "Mas eu nem sabia que você tinha saído de casa", exclamou Nancy, agarrando a mão da menina e puxando a colina abaixo. "Ninguém a viu saindo, até parece que voou pelo telhado." "Aposto que sim, aposto." "É verdade, só que eu voei para baixo em vez de voar para cima. Eu desci pela árvore." Aí Nancy parou de repente e falou para ela: "Você fez o quê?" Ela falou: "Desci da árvore, aquela que fica pertinho da minha janela." "Misericórdia!" espantou-se Nancy. "Não consigo nem imaginar o que a sua tia diria se soubesse." "Quer saber? Eu conto para ela. Aí você pode descobrir", disse a menina alegremente. "Não faça isso, por favor, não diga nada." "Por quê? Como você acha que ela vai reagir?" "Como ela fez da outra vez, quando falei de papai?" perguntou Poliana, nitidamente perturbada. "Não, talvez." "Sim. Bem, eu não sei. Não me interessa saber o que ela dirá", disse Nancy, decidida a evitar que Poliana levasse uma bronca. "É melhor a gente correr. Eu ainda não lavei a louça." Aí a Poliana disse: "Eu vou ajudar você a lavar a louça", prometeu Poliana. "Oh, senhorita Poliana", retrucou Nancy. Houve um breve silêncio. O céu escurecia rapidamente e Poliana segurou firme no braço de sua amiga. "Eu confesso que estou contente por você ter se preocupado comigo e vindo me procurar", murmurou Poliana. "Pobrezinha, deve estar com fome, não? Eu receio que tenha de comer pão e tomar leite na cozinha sozinha. Sua tia ficou zangada por não ter aparecido para o jantar." "Mas eu não podia. Eu estava lá em cima", disse Poliana. "Sim, mas ela não devia saber disso", observou Nancy com vontade de rir, mas logo emendou:
Sinto muito por ser somente pão e leite. Eu sinto muito mesmo. Eu não, a Poliana disse contente. Não? Por quê? Porque eu gosto de pão e leite e nós vamos comer pão e leite juntas. Isso não é motivo para ficar contente? A senhorita parece não ter nenhuma dificuldade em ficar contente com tudo que acontece, né? Disse Nancy, recordando emocionada o esforço de Poliana para gostar do quartinho do sótão. A menina riu baixinho, pois o jogo é assim mesmo, você não sabe? Aí a Nancy disse: o jogo? Que jogo? O jogo do contente. Você não conhece? Mas sobre o que você está falando, menina? É um jogo. Papai me ensinou e é lindo, respondeu Poliana. Nós sempre jogamos, desde que eu era pequenininha. Eu ensinei para as senhoras da Associação Beneficente e algumas delas jogam também. E como é? Eu não estou entendendo muito bem esse jogo. Poliana riu de novo, porém com um suspiro. Seu rosto pareceu tristonho sobre a luz do crepúsculo. Começamos a jogá-lo quando recebemos umas muletas na caixa de doações. Muletas? Sim, muletas. Eu queria uma boneca e papai escreveu fazendo esse pedido. Mas quando chegaram as doações, não havia nenhuma boneca, e sim umas muletas para criança. Uma senhora as enviou pensando que poderiam ser úteis para alguém. E assim o jogo começou. Mas não estou entendendo e não estou vendo jogo nenhum nisso. Não estou entendendo mesmo, disse Nancy irritada. Ah, sim, o jogo é exatamente encontrar em tudo algum motivo para ficar contente, seja lá o que for, explicou Poliana com seriedade. E começamos com as muletas. Ora essa, eu não vejo nada para ficar contente em receber muletas no lugar de uma boneca, retrucou Nancy. E Poliana bateu palmas. É isso, gritou ela. No começo eu também não entendi e papai teve que me explicar. Então acho que eu preciso dar a mesma explicação para você. É simples, fiquei contente porque eu não precisava das muletas, exclamou Poliana triunfante. Veja como é fácil. Quando a gente sabe jogar, nós conseguimos ver as coisas boas e ficar contente. Que coisa esquisita, afirmou Nancy, encarando Poliana com um ar receoso. Esquisito nada, é lindo. E desde aquela época, a Poliana nunca mais parou de brincar com o pai dela. Enfim, o livro conta toda a trajetória da Poliana depois que o pai dela faleceu. E aí vale a pena vocês lerem, porque ela transforma a vida da tia e da cidade toda. Parece bobeira porque é criança, mas se nós começarmos a pensar, nós podemos chamar de outra coisa esse jogo do contente. Mas o que importa é quando a gente consegue ver o lado bom, mesmo que aparentemente alguma coisa muito ruim que nos aconteça, parece que não tenha nada de bom. Esse jogo do contente vale muito a pena a gente entender. E quando eu disse que esses livros são interessantes, principalmente para o mercado imobiliário, é porque nós trabalhamos com um contrato de risco e nem sempre nós conseguimos efetivar uma venda, efetivar uma locação e, óbvio, receber a nossa comissão. Mas em tudo, absolutamente tudo, tem um lado bom, tá? Então fica aí a dica desses livros, eu espero que você leia e que você goste.